Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg E Brothers. bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Estamos aqui com um convidado muito especial. Estamos aqui com o Cervantes Souto Sobrinho. Cervantes, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Boa tarde para todos, para vocês especialmente, e para todo mundo que está assistindo a gente agora. Muito bom estar com vocês aqui. E desde já agradeço o convite, agradeço a indicação, acho que foi o Carlos Beto que indicou. Foi, exatamente. Então, obrigado e pela oportunidade de poder falar um pouco de mim e do trabalho que a gente faz aqui em Campos do Jordão. Sim. A gente agradece pela sua presença. Exatamente. Está muito feliz de ter você aqui no nosso programa. E, olha, no início a gente sempre pede para o convidado contar um pouco, né, resumidamente, sobre a sua trajetória. Então, já é o momento perfeito, o espaço para você contar um pouquinho quem é Cervantes, né, falar um pouquinho da sua trajetória. Resumidamente, é bem difícil, porque para quem já viveu o tanto que eu já vivi até agora, então tem bastante coisa. Primeiro, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo chamada Lins. Eu vivi nessa cidade até, eu acho que uns 12 anos de idade. Eu era filho de um pai que era professor do Estado, professor em escola pública do Estado, e ele foi transferido para uma outra cidade do Estado de São Paulo chamada Americana. Então, nessa faixa de idade, mais ou menos, acho que de 12 anos, entre 10 e 12 anos, eu saí de Lins e fui morar em Americana. E essa transição foi importante para mim, porque ali eu tive a sensação de que eu estava me sentindo independente, entendeu? Era como se eu fui com meu pai, minha mãe. Meu irmão não tinha ido, eu tenho só um irmão e ele não foi com a gente porque ele estava terminando o ginásio nessa época, e aí meu pai não quis tirar ele do colégio onde a gente estudava. Eu, como estava ainda no começo do ginásio, não tinha tanto problema, eu fui com eles lá para a Americana. Mas assim, eu tinha a sensação, primeiro, agora eu era só eu, né, meu pai, minha mãe e o único filho, já era uma coisa nova para mim, e tinha também essa sensação de que eu estava saindo do ovo, eu estava saindo do lugar onde eu nasci. Então, eu estava indo para um lugar diferente, eu ia fazer novos amigos, eu achava que eu ia poder fazer tudo o que eu quisesse. E realmente fui, aí eu comecei a me envolver com as pessoas do colégio, os meus colegas do colégio, os professores do colégio, onde eu fui estudar, que, por sorte, tinha assim, uma turminha que se interessava muito por arte, por música, por teatro, por cinema. Aí, em Americana, para encurtar um pouco a história, eu cheguei participando desses movimentos todos estudantis, cheguei a ser presidente da União Estudantil, e a gente levou para a União Estudantil de Americana um curso de cinema que era dado pelo... oh, meu Deus... mas era o profissional que tinha sido diretor de fotografia do filme O Grande Momento. E depois o nome dele vem na minha cabeça daqui a pouco. E esse curso me encantou de uma maneira assim, eu falei, poxa, é isso que eu gostaria de fazer. Mas o meu envolvimento com o cinema já começou muito antes, assim, ainda quando criança, tal, era a época que as chamadas chanchadas, né, iam para as salas de cinema, eram os filmes brasileiros que iam para a sala de cinema, e aí eu me encantava também com tudo aquilo, porque desde criança eu tinha a via de comunicação com o resto do mundo era o rádio. Nem televisão existia. Quando começou a existir, começou de uma forma muito modesta e nem todo mundo tinha acesso. Então, quer dizer, a gente se comunicava com o mundo através do rádio, quer dizer, a gente recebia as informações sobre o que acontecia no mundo através do rádio. E a grande emissora brasileira que na época era a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional era quem tinha radionovela, programas de auditório com cantores, apresentava compositores novos da música brasileira, grandes orquestras, programas que, enfim, traziam esse mundo das artes para dentro da casa da gente. E o cinema, nessa época, ele trazia essas figuras para a tela, que colocava essas figuras, porque a gente não tinha, ouvindo rádio, a gente não sabia que cara eles tinham. Então, o cinema trazia essas personalidades para a gente conhecer pessoalmente ali naquela tela grande do cinema, né? Então, a gente ficava sabendo quem eram Manuel Barcelos, César de Alencar,
Emilinha Borba, Ângela Maria, Marlene, enfim, Nelson Gonçalves, Aracide Almeida, enfim, todas aquelas figuras do rádio que a gente só sabia que voz eles tinham, a gente não sabia que cara eles tinham. Então, o cinema começou aí, mas esse cinema, na verdade, era um cinema de entretenimento. Eu comecei a me encantar mesmo com o cinema quando meu pai me levou para ver O Encoraçado Potemkin, do Eisenstein. E aquilo eu falei, nossa, isso é cinema. Do mesmo modo com o teatro, entendeu? Eu via teatro, assim, era muito, assim, eu não achava legal aquele teatro, aquela caixa retangular ali na minha frente, com aquelas pessoas se movimentando. Tudo era muito falso, tudo era muito estranho, era um universo ao qual eu não pertencia, nunca me senti dentro dele. Mas até o dia que eu vi Morte e Vida Severina, que foi a produção que ganhou o Festival de Teatro Estudantil na França, em Nancy. E aquilo me encantou. Eu falei, não, então, se isso é teatro, então isso eu quero, né? Então, eu também me envolvi com o teatro a partir de Morte e Vida Severina, do mesmo modo como eu me envolvi com querer fazer, querer ver por dentro, querer saber como é que se fazia aquilo, depois de ter visto O Encoraçado Potemkin. Mas, enfim, isso dá uma ideia de como é que foi a minha introdução aí nesse universo, que foi a partir da minha mudança da minha terra natal, lá em Lins, para a cidade de Americana. De Americana eu vim para São Paulo e aí fui fazer cursos de teatro, cursos de cinema, enfim, cursos de tudo. Mas, enfim, depois eu fui para a universidade, na universidade eu estudei Ciências Sociais, então eu tenho informação. Legal. Eu trabalhei como cientista social, como sociólogo, durante muito tempo, para órgãos públicos e vivi fora do Brasil durante um tempo, foram 7 anos que eu vivi na França, e trabalhando, né? E, enfim, aí cheguei até aqui. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei a minha empresa. Essa minha empresa passou a fazer grandes eventos, como eu já tinha comentado aí com vocês. Um deles, o Festival Internacional de Cinema lá do Amazonas, que era realizado na cidade de Manaus, e também em outras cidades ali da região, próxima a Manaus. Enfim. Aí foi o meu encantamento mesmo com isso de fazer. Nesse período, eu comprei essa casa onde eu estou agora, aqui em Campos do Jordão, estado de São Paulo, e aqui a gente criou um cineclube, que existe um cinema de rua aqui, que foi inaugurado no começo da década de 1940, e ele funciona até hoje. A gente utiliza esse espaço como uma sala de cinema. Ele hoje é usado, ele é chamado Espaço Cultural Doutor Além, porque ele é utilizado para música durante o Festival de Inverno, ele é utilizado para palestras, ele é utilizado para espetáculos de dança, para teatro, enfim, e também para o cinema. E a gente, a partir do Cineclube, a gente passou a fazer, então, isso já tem 11 anos, porque esse ano a gente vai fazer a 11ª edição do Festival Curta Campos do Jordão, que é um festival de curta-metragem, começou em 2015, a partir de algumas oficinas que a gente fez aqui com escolas, nas escolas públicas, e que deu um bom resultado em termos de produção de filmes de curta-metragem. A gente resolveu, aconselhado pelo Jefferson D., a gente decidiu criar o festival para mostrar essa produção. Então, no começo, foi um festival local, hoje ele é um festival internacional, porque a gente recebe inscrições de filmes do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, e de países como França, Portugal, Angola, Bolívia, Alemanha. A gente já teve vários, e a gente espera que ele continue crescendo. Mas, enfim, o que eu faço, como eu cheguei até aqui, foi mais ou menos por esse caminho aí. Olha que trajetória interessante. Sim. Exatamente, eu acho que é muito legal, né, que você também foi muito ativo, né, nesse aspecto também dos festivais e do cineclube, porque é uma parte muito importante também na cadeia, né, essa parte da
da rede de divulgação, da rede de exibição mesmo, né, também. E uma coisa que é muito legal em festivais, em cineclubes também, especialmente, que é o foco principal também, é esse aspecto de você assistir um filme junto e também depois comentar sobre isso. Isso é uma coisa, eu acho que é muito legal. Inclusive, isso é uma coisa que desde pequeno, sempre a parte que eu mais adorava de ir no cinema era o depois, ao sair, comentar com os amigos ou com a família o que foi seu cena favorito, o que você sentiu. Isso sempre foi para mim a melhor parte de assistir um filme no cinema, esse coletivo, dessa discussão que vem depois de ver o filme. E é muito enriquecedor porque às vezes uma pessoa vê algo que talvez a outra não viu e acaba assim, um completa a ideia do outro, então isso é bem legal. Um aspecto assim, muito legal. Bom, também, né, no caso, no festival, que é legal que você começou e aí começou regional e depois foi crescendo, acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que é assim mesmo, tem que, né, ter uma continuidade e aí o festival acaba tendo um renome maior cada vez mais. A gente está começando aqui, né, vai organizar para esse ano a primeira mostra de Cine Portal aqui em Canavieiras. E a gente também está ainda nesse início, por isso que a gente achou legal essa história, né, de você contando que começou como algo regional e que depois foi crescendo. Mas voltando ao Cineclube, eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que como é que você vê o papel do Cineclube nessa questão da experiência mesmo cinematográfica e também talvez até mesmo questão de formação de público também? Eu acho que o Cineclube ele é um ponto de resistência, né? Porque o cinema, no Brasil, ele passa por fases, né? Agora a gente está numa fase ótima de produção, né? A gente tem filmes correndo o mundo, participando de grandes premiações, recebendo grandes premiações, festivais, uma produção excelente. Eu tenho assim, me encantado muito, eu faço um esforço às vezes de bate e volta até São Paulo para poder ter 3 sessões num dia e não perder a oportunidade de ver esses filmes que estão sendo colocados à disposição do público. E que bom, tenho visto salas cheias, se não cheias, assim, salas com grande público mesmo, salas pequenas, salas grandes, fico muito feliz com isso, né? Agora, nessas fases de momentos de baixa na produção, de baixa no incentivo, de baixa nas políticas públicas, né? Porque o cinema ele precisa de políticas públicas. Ele mesmo que seja, por exemplo, através da Lei Rouanet, que esse fenômeno que é visto assim de uma forma, muitas vezes de uma forma bastante equivocada, em que tem empresas particulares, né, empresas não governamentais ou até mesmo empresas governamentais investindo na produção de arte, na produção de cultura, na produção de grandes eventos, né, como festivais, como produção de grandes filmes, produção de teatro, enfim, de música, né? Você tem orquestras inteiras que começam assim com a arregimentação de jovens que vão aprender música, que vão participar de orquestras e que depois acabam participando de grandes eventos aqui no Brasil e fora do Brasil, quer dizer, mostrando do que o país é capaz lá fora, né? E tudo isso, muitas vezes, bancado através de empresas que passam pelo benefício da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é porque é mais comentada hoje, mas, enfim, tem outras políticas públicas de Estado, de municípios, às vezes, né, que buscam, mas assim, a gente não poderia, produzir arte, produzir cultura no Brasil é uma coisa que custa muito caro, em qualquer lugar do mundo, mas a gente precisa dessas políticas públicas, desse incentivo para poder ter um bom resultado. Ter um bom resultado como a gente está tendo agora. Quer dizer, você está ouvindo o país, está vendo o país ser respeitado nesse aspecto em todo lugar. Entendeu?
Agora, onde eu estava querendo chegar era, nos períodos de baixa produção, de baixo incentivo, de baixo investimento, você tem os cineclubes como os núcleos de resistência. Então, quer dizer, você tem... O exemplo é o nosso, e eu vejo isso acontecendo, por exemplo, aqui na região, em Jacareí, em Taubaté, em São José dos Campos, Bragança, Atibaia, você tem cineclubes que produzem, promovem programas de formação na área da produção audiovisual e projetos que colocam esse produto à disposição da população local e também da população de um território mais amplo, como é o nosso caso. A gente começou mostrando a produção local, quer dizer, a produção que a gente conseguiu fazer com os alunos de uma escola pública aqui em Campos do Jordão, em 2015, e isso, no ano seguinte, nós já tínhamos participação de várias outras pessoas, então, não só das escolas, mas de pessoas que se interessaram por produzir. No terceiro ano dessa jornada, a gente não tinha incentivo nenhum. Assim, vale dizer que no primeiro ano e no segundo ano a gente ganhou um prêmio do PROAC, né? A gente ganhou através do digital. No primeiro ano foi uma premiação mesmo, pelo trabalho que o Cineclube já fazia. Ele começou em 2011, então em 2015 ele já tinha 4 anos. E a gente fazia regularmente, uma vez por mês, para crianças das escolas. A gente trazia as crianças para dentro da sala de cinema. A sala até ali estava desativada nessa atividade de exibição de filmes, né? Quanto mais de produção, enfim. A gente passou a usar a sala como uma sala de cinema mesmo, trazendo as crianças para dentro da sala, formando público com essas crianças das escolas infantis, fazendo... uma vez por mês, de quinta a domingo, 5 sessões, a quinta, sexta, sábado, domingo à noite e domingo à tarde também para o público jovem. Quer dizer, e aí a gente ia fazendo essa curadoria de trazer filmes, de falar com distribuidores, de conseguir apoio dessa gente, ou não cobrar, ou cobrar uma taxa simbólica para que a gente pudesse exibir filmes interessantes e promover essa discussão, essa conversa depois sobre os filmes, entendeu? Que, como você disse, é importantíssimo. Sim. Às vezes é mais interessante a conversa do que o próprio filme. A gente tem sentido isso. A gente faz esse programa do Cineclube Online desde 2020, quando a gente teve que parar por conta da pandemia. A gente não interrompeu a atividade do Cineclube. A gente passou a fazer assim, até a última semana de fevereiro a gente tinha feito o ao vivo de 2020, e na primeira semana de março a gente já começou a fazer o virtual. Assim, a gente coloca um filme à disposição através de uma plataforma, ou do YouTube, ou do Google Drive, ou de filme, de plataformas onde o filme esteja disponível, e a gente distribui esse link, as pessoas assistem, e toda terça-feira a gente se reúne para poder conversar sobre o filme. E aí essas conversas, assim, a gente passa a ver, às vezes, 20 filmes diferentes no mesmo filme. Sim. A gente pode ver 20 filmes diferentes do que aquilo que a gente viu na tela, na nossa tela, entendeu? E então, quer dizer, o Cineclube ele é um ponto de resistência não só em termos de difusão, de exibição de obras audiovisuais, mas também de formação de público e de formação de profissionais. Porque muita gente, seria um exagero, mas assim, algumas pessoas que passaram pelas nossas oficinas ou que passaram pelos nossos programas de formação, quando a gente não tinha nenhum incentivo, a gente passou a fazer, assim, aí eu comprava livros que não existiam em português, traduzia esses livros, montava um PowerPoint com as imagens do livro, projetava isso numa salinha lá que a gente criou lá no cinema, reunia, assim, um grupo de 10, 20 pessoas, e aí as pessoas se empolgavam em produzir os seus próprios filmes. Então, produzir documentários sobre coisas que aconteciam no seu bairro, sobre personagens que viviam na sua vizinhança, enfim.
E isso é você manter viva a história do lugar onde você trabalha, onde você vive, né? E não deixar a peteca cair, não deixar a visual morrer, entendeu? Tem períodos em que quase que desaparece. A gente teve já várias... Aliás, recentemente, a gente teve um período bem sombrio. Sombrio. Para todas as artes em geral e para o cinema em especial, né? Mas é isso. Eu acho mas é isso, sim. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que, né, são alguns pontos, na verdade, que eu quero pontuar aqui e conversar. A primeira questão é sobre política pública, sobre a questão de produção e também, realmente, como você falou, também um apoio, uma atenção especial também à parte de distribuição, que é interessante, que a gente teve recentemente em algumas palestras assim, que discute como talvez melhorar também o aspecto da distribuição, porque também é a parte muito importante de que conseguir fazer esses filmes circularem para que as pessoas também consigam assistir. Então, como você falou, o Cineclube é um ponto de resistência também muito importante para a formação de público. Achei bem interessante também o ponto que você falou das pessoas que se inspiraram a fazer próprios filmes também, porque de certa forma é isso, na verdade, para você fazer filmes, para você fazer audiovisual, você tem que amar filmes. Então, se você começa a conhecer e a analisar e a gostar, você vai ter vontade de fazer também e vai começar a entrar também nessa área. Então, bem legal realmente também o Cineclube e a experiência né, de exibição também como, de certa forma, o início de uma formação também. Eu gostei desse aspecto também, achei bem bonito. Sim. Quer falar alguma coisa sobre? Não, o que eu gostei bastante que você falou sobre o Cineclube é que como se 20 pessoas diferentes viam 20 filmes diferentes. Eu acho isso muito legal porque o cinema é algo que você tem uma experiência coletiva, mas a experiência mesmo é individual. Cada um se enxerga naquela obra com suas vivências diferentes, enxerga outro filme. E isso é o mais legal para as discussões, para os debates, que cada um enxerga algo diferente, sente algo diferente. Que acaba sendo como um espelho um pouco, né? Que você acaba vendo aspectos, talvez, que te remetem a algo da sua própria vida, que talvez para outra pessoa já é um pouco diferente, mas aí quando alguém conta isso, a outra pessoa também já pode refletir sobre isso, e acaba sendo uma troca muito interessante mesmo. E teve um momento interessante também da atividade do nosso Cineclube aqui em Campos do Jordão, que em 2017, se eu não, acho que foi 2017, o então secretário de Cultura, que também era presidente da Academia de Letras, que ele é um escritor, né? É professor e é escritor, publica livros interessantes, muito, sim, é um cara bom nessa área, e ele criou a Academia Jovem de Letras. Então, e eu fui convidado para essa sessão de abertura da Academia Jovem de Letras. E aí eu me empolguei na hora e pedi a palavra. Eu falei, olha, eu só pedi a palavra porque eu represento aqui um cineclube, muitas pessoas não sabem nem o que é um cineclube, mas é um espaço interessante de difusão e de produção de obras de arte também. E aí eu queria propor um desafio para esses jovens que estão entrando agora para a Academia de Letras, que são jovens que pretendem ser escritores, né? Então, o que eu pus é assim, que um concurso de contos entre, eu acho que eram 22 jovens, um concurso de contos, e a gente iria ler esses contos, a gente nomearia uma comissão de pessoas ligadas à literatura na cidade para ler esses contos e escolher 3 deles para que fossem transformados que essas histórias fossem transformadas em roteiros de cinema e depois a gente faria esse trabalho nos nossos encontros fazer cinema. Era aquele período que a gente não tinha incentivo nenhum, então a gente criou essa prática do que a gente chamou de fazer cinema, a gente se reunia uma vez por semana para ver o que as pessoas estavam fazendo, para discutir sobre
linguagem do audiovisual, para, enfim, cada um trazer as suas experiências, filmes que tivesse assistido, enfim, era uma vez por semana a gente reunia esse grupo para falar sobre cinema e para possivelmente, foi o que a gente falou, de fazer filmes, né? Produzir filmes com as histórias que eles trouxessem. Então, quer dizer, eu propus esse desafio e eles toparam. E aí a gente fez nessa avaliação dos contos que seriam transformados em roteiros para ser filmados, né? A gente fez uma espécie de uma sessão de pitch entre os jovens lá da Academia Jovem, e todos eles trouxeram histórias que eram histórias de vida deles. Teve um que me emocionou muito, que se chamava Sorriso, o conto da garota. Era uma garota, o conto se chamava Sorriso. E eu, nessa sessão de vídeo, eu falei assim, essa personagem que você coloca no seu conto, assim, que era uma garota que foi abusada pelo padrasto, foi violentada, quer dizer, ela não chegou a ser violentada, mas ela foi assediada fisicamente, inclusive, pelo padrasto, e ela tirou da mochila da escola, ela estava chegando da escola, ela tirou da mochila da escola um estilete e ela cortou, por isso que chamava Sorriso, porque ele ficou com uma marca de... E a mãe da menina, que era, vamos dizer, a namorada desse padrasto, né, achou que a menina estava tendo acesso de violência e procurou uma clínica e internou essa garota numa clínica para que ela fosse tratada, porque ela estava sendo assim, ela estava se transformando numa figura muito violenta. Quer dizer, aí a menina era uma figura, não era o cara que assediou, entendeu? Que é coisa que a gente vê acontecer a todo momento, infelizmente, né? Mas aí eu perguntei para a menina, essa personagem você conhece? É do seu bairro? Você inventou essa história da sua cabeça? Como é que ela surgiu no seu conto? Ela falou, eu olho para essa menina todos os dias, quando eu olho no espelho. Gente, era a história dela. Me emociona profundamente até hoje. Sim. Essa é acho que a arte em geral é uma ferramenta muito poderosa de contar histórias e realidades também. É terapêutico para quem faz e para quem assiste. A gente sempre fala que é um portal de empatia, né, que assim faz as pessoas se emocionarem justamente porque você começa a sentir, né, você ter empatia por essas histórias que é algo muito especial. Mas enfim, é isso o que a gente consegue fazer. Isso, assim, não é uma coisa que a gente faça porque a gente pretende manter vivo um esquema de produção. Não, é porque isso nos enriquece. As pessoas, sim, eu falo por mim, mas eu falo pelas pessoas que estão comigo nesse cineclube desde o comecinho. Tem gente que está realmente desde o começo. Quer dizer, isso para a gente é muito importante, isso nos enriquece muito, isso nos traz muita confiança de que a gente pode fazer, de que a gente pode ousar, de que a gente pode se munir de coragem para enfrentar muitas coisas que a vida às vezes oferece como obstáculo para a gente, né? Sim, exatamente. E olha que esse, na verdade, é um momento perfeito para a gente fazer o primeiro quadro, o Espelho Mágico do Tempo. Como você falou dos obstáculos da vida, talvez olhando assim para trás, se você tivesse um espelho mágico do tempo e você olhasse nesse espelho, né, e visse o Cervantes jovem, você escolhe se é criança, adolescente, jovem adulto, você escolhe a idade. Qual mensagem você deixaria? Esse é o seu momento. Eu falaria para o Cervantes pequeno, nessa fase lá dessa mudança, vamos dizer, de cidade aí que foi importante na minha vida, né? Coisa que eu estava entrando na adolescência, eu estava começando a achar que eu já era gente grande e tal, mas que ainda faltava muita ousadia. Então, eu me policiava demais, me controlava demais, eu tinha medo
de algumas coisas, eu tinha medo de não dar certo em algumas coisas. Então, quer dizer, muitas vezes eu preferi trilhar um caminho mais seguro do que arriscar. Então, se tivesse que dar um conselho para esse menino hoje, eu diria, não tenha mais esse medo. Mete cara, vai, arrisca. Nessa idade, cara, se não der certo, e qualquer idade, na minha idade até hoje, se não der certo, volta para trás, começa de novo, entendeu? Se não deu tempo, dane-se, fazer o quê? Mas não peca pela timidez, não peca por não tentar, não ter tentado, não ter ousado, não ter acreditado mais em você. Então, quer dizer, confia, você é capaz. De qualquer maneira, você vai conseguir. Então, linda mensagem. Sim. Não, fantástico, mas isso eu acho que é muito bom. É uma mensagem também que a gente vê muitas vezes as pessoas falando de realmente... né, quantas vezes talvez a gente não faz algo e depois se arrepende, e na verdade foi por causa de algum medo que no fim vamos dizer assim, desnecessário, né, no caso, que nem seria algo que se concretizaria. Tem um aspecto, né, de que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, ou seja, a maioria dos medos nunca vão se realizar. Então tem essa coragem de simplesmente ir, até de uma certa forma com uma ignorância, no sentido de simplesmente ir sem pensar em tudo que pode dar errado. E se dá errado, como você falou, improvisa, resolve, sempre dá para resolver. Sempre dá pra... e também isso, muitas vezes esse medo, assim, é porque eu vinha de um núcleo familiar em que as coisas nunca foram fáceis, entendeu? Então, meu pai, como funcionário do Estado, a gente passou por períodos assim que ele tinha atrasos de pagamento de 12 meses. Então, mesmo a gente tendo a famosa cadernetinha para ir comprar na padaria e pagar no fim do mês, entendeu? Comprar no açougue e pagar no fim do mês, comprar na quitanda e pagar no fim do mês, minha mãe tinha vergonha, no quarto mês que a gente não tinha pago conta, como é que ela ia chegar lá com a caderneta e pedir para marcar, entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes, assim, era esse medo de voltar a ter viver essa situação. Então, não tem, aqui nem tem muito a ver falar sobre isso, mas eu estou tentando justificar até os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, entendeu? Pelo fato de ter visto isso acontecer dentro da minha casa. Eu tinha medo de que eu me visse nessa situação também. Então, às vezes, era mais fácil, um caminho mais seguro. Exatamente. Mas às vezes... Mas aí, como você falou, a mensagem achei muito bonito mesmo. Sim. E é isso. Bom, a gente pode fazer o segundo quadro, que é Pergunte aos Rycross. Agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta para nós. Sim. Fico curioso também em saber, vocês que viveram fora do Brasil ou continuam vivendo no Brasil e fora do Brasil por questões de família, né? Mas como se dedicar a essa atividade de produção audiovisual assim, no interior da Bahia, numa cidade pequena? E a minha curiosidade é assim, me surpreende muito quando a gente recebe nos nossos festivais, no período de inscrição dos filmes, a gente recebe filmes assim, das capitais muito, né? Todas as capitais. Mas, assim, às vezes de cidadezinhas muito distantes, que você imagina, assim, como é que esse cara chegou a ter essa vontade de fazer esse filme. E muitas vezes filmes excelentes, filmes que falam daquela realidade local, entendeu? Então, quer dizer, a minha curiosidade em relação a vocês é isso. Como é que isso acontece? Quer dizer, eu não tenho oportunidade de perguntar isso para as pessoas que participam do festival mandando os filmes, mas agora eu estou falando com vocês, então eu posso satisfazer essa curiosidade. Sim. Acho que o fato de fazer cinema em locais que não são os grandes centros que são produzidos, acho que você traz uma outra perspectiva, uma outra visão, porque não existe infraestrutura para fazer como são feitos nos grandes centros, ou seja, você tem que, para conseguir sobreviver, para conseguir realizar, você tem que pensar fora da caixinha. Então, acho que tem esse aspecto que talvez os filmes que vêm de cidades pequenas, de realizadores de cidades pequenas,
eles trazem por essa necessidade de se adaptar à realidade, o que se tem, ou seja, de fazer com o que se tem. Eu acho que isso talvez indiretamente afeta o tipo de narrativa, o tipo de história que surgem. Tem um aspecto interessante também, que por um lado você não tem talvez esse vamos dizer assim, infraestrutura tecnológica, né, já estabelecida como nas capitais, mas por outro lado tem uma grande vantagem em cidade pequena, que é o que a gente sentiu quando a gente fez nossa minissérie, o Cajueiro de Carlo, que é realmente que as pessoas, é uma coisa assim, realmente uma paixão muito especial. Por exemplo, a gente achou muitos talentos incríveis aqui mesmo para atuar. A gente também formou algumas pessoas também para ajudar a gente na parte técnica também. Então, acho que esse aspecto humano da comunidade pequena, né, no sentido de que todo mundo se conhece de alguma forma, eu acho que isso também contribui de certa forma para que essas obras consigam ser realizadas dessa forma. Agora, por outro lado, realmente tem seus desafios, né? Especialmente né, quando ainda não é um local conhecido, ou talvez quando o realizador ainda não é conhecido. Mas, por exemplo, aqui mesmo em Canavieiras, a gente no momento também está trabalhando muito nessa questão de tentar formar novas pessoas também, para também fazerem audiovisual aqui. Então, com essa mostra, né, que a gente está organizando no momento, para esse ano, a gente tem uma parte que é para realizadores jovens, até 29 anos, e aí a ideia é realmente que as pessoas possam também, né, contar suas histórias e talvez com isso, quem sabe, começar uma carreira de audiovisual, né, começando em um festival, depois podendo inscrever o curto também em outros festivais. Então eu acho que tem isso também. A gente tem muito realmente essa vontade de fazer mais aqui pela região também. Acho que isso um pouco explica aquela... o meu conselho, né, para os Celantes pequenos, né? Vocês não tiveram esse medo de ousar, de encarar, de enfrentar. A gente é meio maluco, eu acho que todo mundo que conhece a gente fala assim, gente, vocês são insanos, mas que bom. Mas Não, mas eu também, hoje, já não tenho mais esse medo, não tenho mais essas reservas, não vou arriscar. Mas agora também já passou o tempo. Agora, eu deveria ter acordado para isso muito antes, coisa que vocês estão dizendo agora, que vocês já começaram aí metendo a cara e encarando, né? Encarando todas. Mas muito obrigado. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, por exemplo, às vezes simplesmente existem fases realmente que você fica assim desanimado, porque sei lá, né? Às vezes tem fase em que parece, até assim, tanto quando tem momentos que realmente coisas acontecem, você está tudo dando certo de alguma forma, e aí tem fases assim que parece que está estagnado, alguma coisa. Eu acho que o truque é continuar usando mesmo nas fases ruins, e aí de alguma forma isso vai continuando e crescendo. E sempre uma pitada de loucura. Exatamente, não pode perder essa loucura. Legal. Muito bom. Sim. Ok. Bom, eu acho que aqui antes das considerações finais, que a gente sempre deixa espaço, a gente pede para você recomendar alguém a ser descoberto pelos Wright Brothers. Não sei, pode até se vocês já tivessem ou tido a ideia, ou já até terem convidado, mas eu sugeriria, primeiro, a pessoa que mais me influenciou. Quando eu digo assim, foi a minha grande professora, toda vez que eu digo isso, ela fala, para com isso. Mas que realmente que é a pessoa que mais me ensinou assim, me incentivou e me ensinou. Me incentivou pela atitude e me ensinou, assim, porque é uma pessoa extremamente didática, é uma professora de cinema, é uma realizadora, uma mulher incrível, que é uma amiga hoje, que eu assim, o maior carinho por ela, que é a Tetê Matos, que ela é professora na Federal na Federal Fluminense, professora de produção de cinema, e também tem várias pessoas que estão aí acontecendo e fazendo coisas incríveis, né, que passaram pelas aulas da TT formalmente, na escola mesmo. Eu nunca fui aluno dela na escola, eu fui aluno dela na vida.
E durante todo esse tempo que eu trabalhei lá no Festival do Amazonas, a TT estava na liderança. Então, para fazer curadoria, para fazer produção, para, sabe assim, trazer gente interessante, para, assim, é uma pessoa que tem muito, muito, muito a oferecer, muito a contribuir para da produção audiovisual no Brasil e no mundo, né? Mas, enfim, fica a sugestão da TV. E eu tinha pensado, pode ser mais uma pessoa também, caso... Claro, com certeza. Me interessa, não falei com ela sobre isso, mas eu sugeriria um outro nome, que é a Naná Prudêncio, que aí também uma mulher cineasta da periferia de São Paulo. Ela tem uma empresa de produção chamada Zalica Produções, e que ela esteve conosco aqui, pelo menos por 2 vezes no festival. Uma vez foi no período da pandemia, que a gente não interrompeu o festival, a gente fez o festival virtual durante 2 anos, e depois, quando a gente voltou, ela veio para uma oficina, e nessa oficina ela reuniu também uma série de alunos, de pessoas interessadas, interessantes, e fizeram um belíssimo filme sobre reciclagem aqui na cidade. Que legal. E ela, assim, ela deu uma oficina, assim, desde assim, você descobrir uma ideia para que fosse interessante para fazer um filme, até a finalização mesmo, até a edição, montagem, finalização, sonorização, tudo. É uma oficina belíssima, e ela é uma pessoa, assim, muito, muito interessante. Também eu acho que valeria a pena um bom papo com ela. Fantástico, bom demais. A gente vai contactar elas e espero, né, que podemos trazer elas para cá em breve. Sim. E é isso. Ok, legal. Bom, então, né, o papo foi muito bom. A gente agradece muito, né, a sua presença aqui, e a gente deixa aqui um espaço ainda para você fazer considerações finais, se você ainda quiser falar alguma coisa. Bom, agradecer essa oportunidade. Primeiro, parabenizar vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo é belíssimo, maravilhoso, entendeu? Não só de trazer pessoas interessantes. Obrigado por me achar uma pessoa. Quando o Thales me passou uma mensagem pelo WhatsApp para convidar, ele falou assim: a gente procura pessoas que possam, pessoas inspiradoras. Eu, na resposta, falei assim: não sei se a minha vida pode servir de inspiração para alguém, mas, enfim, a gente sempre... Bom, bate-papo respondeu que sim. Bate-papo provou que sim. Sim. Mas, enfim, eu acho que é isso, parabenizar vocês por esse trabalho, não só esse trabalho de trazer as pessoas para cá para conversar, mas pelo que vocês fazem. Assim, insisto, nesse cinema que vocês fazem, nessa batalha que vocês enfrentam todos os dias para poder produzir o que vocês produzem, e isso, assim, é de uma importância muito grande, porque vocês acabam formando também pessoas, formando profissionais, formando pessoas interessantes que vão seguir, que vão dar continuidade, que não vão deixar a peteca cair nunca, entendeu? Então, quer dizer, exatamente, para vocês, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E insistindo, sim, olha, muito... pode ser tão inspirador assim, mas, enfim, a gente tenta, né? Mas claro que foi, sim, com certeza. Me inspirou. Muita gente que vai estar assistindo vai estar inspirado. Porque esse é o objetivo desse programa, de mostrar que atrás de cada personalidade que teve sucesso, que faz coisas incríveis, que existe esse aspecto humano. E o medo também, como você mesmo falou do medo, e que é algo que faz parte, mas que às vezes a gente tem que lutar contra de alguma forma. Mas que legal. Bom, muito obrigado pelos elogios também, né? A gente fica realmente muito feliz. E é isso. Nos vemos na próxima. Quem viu aqui ao longo da entrevista, a gente deixou as redes sociais, então sigam o Cervantes lá e... Tchau. Alô. Tchau. Obrigado mais uma vez. Tchau. Sim. Cervantes, só rapidinho. Só uma coisa rapidinho. A gente só vai pedir para você autorizar o uso de imagem e voz para a gente para a entrevista. Está autorizado. Ok, maravilha. Bom, mais uma vez, muito obrigado.